Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Uma alegria poder compartilhar com vocês uma palavra nesse domingo pela manhã. E eu gostaria que vocês em casa pegassem a sua Bíblia e abrissem ela e deixassem aberta diante de vocês. Pegue a Bíblia aí e vamos dar uma olhadinha no texto de Isaías 45, Isaías 45. Enquanto vocês vão abrindo a vossa Bíblia, deixa eu explicar por que esse texto no dia de hoje. No Brasil, nós estamos começando agora a esquentar novas campanhas eleitorais, não é mesmo? Vocês estão ouvindo essas propagandas políticas em toda a parte, de norte a sul, leste a oeste, em todos os municípios vai haver eleição de prefeitos, vereadores, e as pessoas começam a pensar quem são os candidatos, em quem eu vou votar. E o texto de Isaías é muito interessante porque ele nos traz uma lição exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, e ele nos explica sobre a questão de confiança. A gente ouve muito falar, pode confiar em mim, são feitas promessas. E o texto nos chama a atenção, porque ele fala de uma situação histórica. Ele fala a respeito de um rei que era rei da Pérsia. Hoje esse país não existe mais, a Pérsia hoje está ali na Pérsia o Irã, do lado do Iraque, mas ainda ficou o nome do Golfo Pérsico, Golfo da Pérsia, que é aquela parte do mar que entra ao sul da Arábia Saudita, no lado leste da África vai subindo, aí você tem a Arábia Saudita no meio, do lado direito o Golfo Pérsico, do lado esquerdo o Mar Vermelho, e nesse Golfo Pérsico, do lado direito ali, ficava a Pérsia. Naquele tempo a Pérsia era um grande país, e governava por todo o crescente fértil, e ia até o território de Israel. E o Ciro era o rei da Pérsia, então era um homem muito importante, um homem muito poderoso. É desse Ciro, o rei da Pérsia, que o texto fala. Você já deve ter aberto aí a Bíblia, Isaías 45. Vamos dar uma olhada de novo no texto, mas vamos olhar bem devagarinho e vamos aí percebendo o que o texto diz. O texto começa dizendo: o Senhor ungiu Ciro como rei. É interessante, o Ciro não era o rei do povo de Israel, propriamente dito. O povo de Israel, nesse tempo, estava cativeiro babilônico, cativo na Babilônia. O que significava isso? Para entender um pouquinho essa passagem. Em muitos tempos na história da humanidade, os povos, quando entravam em guerra, o vencedor, ele escravizava o povo que era dominado. Escravizados, eles eram muitas vezes deslocados da sua pátria de origem para onde esse povo que venceu a guerra os levava. E por que escravizava o povo? Era para pagar o prejuízo da guerra. Simples assim. Houve uma guerra, tem que pagar o prejuízo, então escravizava o povo que perdeu a guerra. Essa escravidão do povo de Israel para ir até a Babilônia, ela durou muito tempo e o povo já tinha perdido a esperança de voltar. E aí diz que o Senhor Deus ungiu significa ele coroou com a sua bênção, ele deu o poder a esse Ciro como rei. E aí o texto vai adiante, ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Ou seja, o texto está dizendo que quem dá poder a esse rei é Deus. Não é que o rei seja poderoso, quem lhe dá poder é Deus. E para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. É o Senhor que permite que as coisas aconteçam. E aí o Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na tua frente e aplainarei as montanhas,
Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Ou seja, Deus, além de lhe dar poder, lhe dá muita riqueza. Para quê? Para que o Ciro reconheça que tudo provém das mãos de Deus. E aí diz, eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou o título de honra. Interessante aqui, o texto diz que o Ciro não era o que hoje chamaríamos um crente, ele não era cristão, ele não era uma pessoa que confiava no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, Deus lhe deu muito poder e lhe deu muitas coisas boas e importantes e muitas riquezas. Para quê? Para que ele pudesse libertar o povo de Israel. E aí diz, eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar, faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Interessante o texto. Parece que mistura um pouquinho política e religião, não é mesmo? Aliás, essa mistura de política e religião, ela está muitas vezes presente nas campanhas eleitorais também. Nós vemos que as pessoas muitas vezes fazem essa mistura dizendo que elas são aliadas do povo e assim por diante. Até esse texto houve, há pouco tempo atrás, um pastor da África que vive na França, em Paris. Ele fez e disse, olha, o Ciro do Brasil é o presidente do Brasil. E aí ele diz, começaram a aplicar isso ao nosso presidente da República. É evidente que o texto não fala aqui do presidente da República do Brasil. O texto fala de Ciro e é de um fato do povo de Israel daquele tempo. Mas o que o texto diz? O que a todos nós, quais as lições que podemos tirar? Eu acho que a primeira coisa que esse texto diz, em quem a gente deve confiar, é isso que permeia o texto todo. Em quem eu devo confiar? Eu devo confiar no Ciro ou eu devo confiar em Deus? Quem tem poder é o Ciro, que é o imperador, ou eu devo confiar em Deus? E a resposta é mais ou menos clara e tranquila. Confie sempre em Deus. Mas por que confiar em Deus? Por que confiar em Deus? E a primeira coisa que a gente tem que, a partir do texto, reconhecer, eu confio em Deus porque o poder está em Deus. Deus tem o poder. Interessante, essa luta pelo poder nos nossos dias é muito grande. Há várias lutas e vários poderes que muitas vezes até estão em conflito. Um primeiro poder que é muito conhecido é o poder político. Eu estou aqui em Brasília, a maioria dos que ouvem é de Brasília, mas no Brasil todo mundo conhece que aqui está a sede do poder do Brasil. Aqui vive o presidente, que é o poder executivo, aqui vivem os deputados e os senadores, que é o poder legislativo, aqui está o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário, e esses três poderes são poderes muito importantes. As grandes rádios, a grande imprensa, os grandes canais de televisão noticiam todos os dias coisas a respeito desse poder, dizendo sobre a importância do poder político. Qual é o poder mais forte que esse poder político? E muitos brigam, batalham para ver se alcançam uma posição de poder. Essa questão não é o poder de Deus. O poder de Deus está acima e fora disso. Outros acham que o poder mais forte desse mundo seria o poder do dinheiro. Acham que com o dinheiro tudo se resolve, precisa de dinheiro, quanto mais dinheiro melhor. E a gente sabe como as pessoas correm atrás do dinheiro. Pode ser uma fortuna ou pode ser pequena quantia de dinheiro. Quando houve agora ajuda durante a pandemia para as pessoas que mais necessitavam,
veio a notícia de que muitas pessoas que não necessitavam também foram buscar ilicitamente esse dinheiro, que para elas nem era tão importante assim, mas um pouco de dinheiro no bolso da gente sempre movimenta, e as pessoas acham esse poder do dinheiro muito importante. Poder político, poder do dinheiro. Há um outro poder muito importante no nosso mundo, é o poder da fama. Um artista famoso, uma pessoa famosa atrai multidões, grandes estádios se lotam para ver um artista. Nos aeroportos, quando passa uma pessoa famosa que é reconhecida, as pessoas se aglomeram para ver. O poder da fama de um jogador de futebol, por exemplo, é muito grande no nosso mundo. E ele falando, toda a imprensa repercute, porque é o poder da fama. Pois bem, e o poder de Deus qual é? Qual é o poder que Deus tem? E o texto nos deixa muito tranquilos, diz: o poder de Deus é o que comanda sobre todas as coisas e sobre todo o universo. É Deus quem de fato tem poder. Vejam, nós ainda estamos durante a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram nervosas, ansiosas, e muitas ainda estão com medo de serem infectados. E aqueles que foram infectados no início da sua infecção tinham medo de morrer, e muitos até morreram por causa da infecção. E aí, qual é o poder de Deus no meio de tudo isso? Perguntar, isso é castigo? O que está no meio de tudo isso? Uma pergunta que nós devemos saber responder é a seguinte: será que essa pandemia mudou os planos de Deus? Ou essa pandemia Deus sabia também que iria ocorrer? Será que Deus tem poder sobre essa pandemia? Será que Deus não dá conta de nós estarmos no meio de uma pandemia? Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder também sobre uma pandemia. Para Deus nada traz surpresa, Deus tem poder e por isso Ele não se altera. Deus conduz a história. Como quando o povo de Israel, quando ele estava escravizado, muitas pessoas perguntavam: será que Deus nos abandonou? Será que estamos perdidos? Mas tudo estava dentro do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele pode interferir, e assim Ele ungiu Ciro, e assim Ele fez as coisas acontecerem conforme a sua vontade. E esse texto mostra que, conforme a sua vontade, depois o povo voltou para a sua terra, porque ali haveria de nascer o Messias. Nada fugiu dos planos de Deus, nada atrapalha os planos de Deus. Deus tem poder. Muitas vezes a gente se esquece disso e a gente fica nervoso. Mas até o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade, porque a vontade de Deus está de acordo com o que Deus quer, e Deus tem poder para realizar todas as coisas. Esse é o poder de Deus, que se manifesta de uma maneira grandiosa na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio conforme estava planejado por Deus, conforme tinha sido profetizado por Deus. Jesus Cristo veio no momento certo. Ele veio e abençoou a todos com a sua obra da salvação. Ali está o poder de Deus vinculado ao seu amor. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Podemos confiar em Deus. Essa é a primeira lição. Porque Deus é poderoso e nos ama, podemos confiar em Deus. E a segunda coisa que o texto nos mostra, que está claramente ligada, é que esse poder de Deus se alia em tudo à nossa salvação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou com a sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. A sua palavra fez todas as coisas. Quando houve a queda do ser humano em pecado, Deus fez, através da sua palavra, a promessa de que haveria salvação, que não estava tudo perdido. E quando Jesus Cristo veio ao mundo, foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como aprendemos do Evangelho de João, capítulo 1. Deus usa o seu poder junto com o seu amor
para nos dar a salvação. Ele nos dá as suas promessas, nelas podemos confiar. Muitas vezes, no meio das batalhas, nós não entendemos o que está se passando, mas somos nós que não entendemos. Não é que Deus perdeu o controle, Deus continua no controle, mas nós não entendemos as coisas. Mas aí o texto nos diz: confie em Deus, entregue o seu coração a Deus, confie, fique tranquilo. Deus, com o seu poder e com o seu amor, está dirigindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus conduz tudo para o bem, para o nosso bem. E Deus conduz a história. Toda a história Deus conduz. Deus conduziu a história do povo de Israel. O povo de Israel era o povo prometido. Deus prometeu que lhe daria uma terra, lhe deu a terra. Deus abençoou aquele Abraão e seus descendentes, e através dele abençoou muitas pessoas. Deus fez isso no passado e continua fazendo até hoje. Deus fez a história seguir o seu rumo até através de Ciro. Ciro, que não era do povo de Israel, Deus estava no controle. Assim também nós sabemos que Jesus nasceu quando o imperador fez um grande recenseamento. Que tem o imperador a ver com a história da salvação? Tudo acontece conforme Deus quer. E também no nosso país, confiemos em Deus. Nessa hora da política, saibamos que Deus também está no controle de nosso país. Não precisamos desesperar, mas devemos confiar em Deus e agir na vida de acordo com essa confiança. Deus sabe o que está ocorrendo. Ele cuida também do nosso país. Temos essa confiança. Ele cuida do nosso país como cuida do mundo inteiro, como está conduzindo tudo para chegar o dia da volta de Cristo. E no dia da volta de Cristo, a redenção final de todos os céus e a terra, com novos céus e nova terra que Deus vai fazer. Deus é o Senhor da história. Essa história teve um começo, tem um meio, e ela se dirige para um fim, onde haverá um novo começo. Confiemos em Deus, nada vai mudar. Essa é a grande lição que esse texto apresenta. Podemos confiar em Deus. Podemos confiar em Deus por quê? Primeiro aprendemos porque Ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Podemos confiar nele, entregar nossa vida a Ele. A segunda, porque Ele ordena todas as coisas para a nossa salvação. O poder de Deus está unido ao seu amor e Ele ordena tudo para a nossa salvação. E finalmente, se Deus age com poder e querendo nos salvar, Ele conduz a história e nós estamos dentro dessa história. Por isso, em meio a todas as turbulências ou em meio a tempos tranquilos, confiemos em Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador. Que Deus nos mantenha firmes nessa fé agora e sempre. Amém.